Olá, boa noite. Chegamos então ao nosso terceiro dia do encontro do curso de extensão Alfabetização. E hoje o tema é métodos de alfabetização. Às vezes podemos até nos perguntar qual o método correto para alfabetizar. E isso já é uma discussão muito antiga entre especialistas do assunto, professores e até mesmo os pais de filhos que estarão ingressando nessa fase da alfabetização. E ao longo dos séculos, das décadas, foi relatado então que o mais importante, o método mais importante é aquele como o aluno aprende e não como o professor ensina. Estarei apresentando então alguns métodos de alfabetização. Vamos dar início então com os métodos sintéticos, que vão das partes para o todo, começando com as unidades sonoras ou grafias. Método alfabético ou soletração. É considerado o mais antigo dos métodos. A proposta é que o indivíduo aprenda os nomes das letras reconhecendo-as fora da ordem alfabética e, por fim, tente descobri-las em palavras ou textos, a partir de soletração. Ensinam-se estratégias de soletração que ajudam um aluno a associar o nome da letra à sua representação visual e ao som que ela adquire na palavra. Método fônico ou fonético. Desenvolvido na França e na Alemanha, parte da relação direta entre o fonema e o grafema. Começa sempre dos sons mais simples para os mais complexos, das vogais para as consoantes. Por fim, formam-se as sílabas e as palavras. Há várias maneiras de representar os fonemas, partindo de palavras significativas para os alunos ou relacionando uma palavra a uma imagem e a um som. Método silábico. Considerado a sílaba a unidade linguística fundamental, já que na prática já se pode pronunciar a consoante junto com a vogal, até chegar às mais complexas. Em geral, o processo se apoia em cartilhas que apresentam as famílias silábicas, que podem ser associadas a desenhos ou palavras-chave, cujas sílabas iniciais são destacadas. Aos poucos, o aluno entra em contato com pequenos textos. Falaremos agora, então, sobre os métodos analíticos, que vão do todo para a parte, originando-se de unidades significativas. A palavração, então. Palavração. A unidade linguística é a palavra que deve ser reconhecida graficamente, sem a necessidade de decompô-la em sílabas, letras ou mesmo fonemas e grafemas. A proposta é de que se forme um repertório antes de construir frases e pequenos textos. Apresenta-se um grupo de palavras que os alunos tentam reconhecer pelas características gráficas. São propostas atividades de memorização de palavras, às vezes associadas a imagens, exercícios de movimento e de escrita. Sentenciação. A proposta é partir de uma unidade de significado mais completa, que é a frase. O estudante deve reconhecer e compreender o sentido da sentença, para só depois analisar as suas partes menores, palavras e sílabas. A pedagoga argentina Cecília Braslavsky ensina que é possível partir da oralidade das crianças, a partir da qual se extraem orações simples, escritas em faixas expostas na sala de aula. As frases, depois, podem ser consultadas permanentemente. Método global. Parte-se de um texto trabalhado por certo tempo, no qual o aluno memoriza e entende o sentido geral que é lido. Só depois se analisam as sentenças e se identificam as palavras, comparando as suas composições silábicas. No Brasil, o método é associado aos contos. Vamos estar ouvindo então a professora Sabrina Rodrigues dos Santos, que é formada em magistério, em letras e tem pós em educação infantil. A professora Sabrina dá aula para um primeiro ano no município de São Leopoldo. Ela vai estar contando para nós, então, que técnica que ela usa nesse momento da alfabetização. O que ela gosta de desenvolver com as crianças nessa fase. Olá, meu nome é Sabrina, sou professora no município de São Leopoldo desde 2008 e fui convidada para falar um pouquinho sobre a minha vivência, e meu trabalho na alfabetização. Então, eu escolhi falar do que eu mais adoro fazer, que é
o trabalho em grupo, né, com os pequenos. Então, rodinha, duplas, trios, quartetos, equipes. Eu gosto muito desse trabalho, né, porque nesses momentos, né, as crianças vão ter pequenos conflitos, mas eles vão ter que conversar até chegar num ponto em comum. Por exemplo, numa mini gincana, né? A prof vai anotar apenas uma resposta. Vocês estão em 5. Vocês vão ter que conversar até achar um ponto em comum, né? E aí fica aquela conversa. Claro, assim, esse trabalho coletivo, nem tudo são flores, né? Vai ter desentendimento, vai ter choro, vai ter gente querendo ficar com um amigo, né? Mas isso, assim, com o decorrer dos dias, dos meses, né? Vamos conseguindo sanar. E é muito gostoso porque, assim, ó, lá pelo 5º, 6º mês, a gente já começa a notar a diferença, tanto na formação dos grupos, né? Mesmo a organização da sala, que no primeiro momento, quando é proposta a rodinha, meu Deus, é cadeira, é mesa, arrastada, voando para tudo que é lado, né? Mas com o passar do tempo, fulano, levanta a cadeira, vamos pôr as mesas para frente, né? Eu vou colocar as mesas desse lado, vocês colocam as cadeiras. Eles vão se organizando, né? Eu gosto muito na rodinha da questão do olho no olho, né? E do elogio, né? Parabéns, tu conseguiu. Olha, prof, parabéns, o fulano conseguiu achar a pecinha, né? Ou aquela história assim, prof, eu nunca consigo. Não, mas tu tá aqui e nós vamos te ajudar. Eu vou te ajudar e os colegas vão te ajudar, né, amigos? Sim. Então, assim, é um momento de aconchego, de segurança para eles, né? E nesse momento também é gostoso quando eles têm algo diferente para nos contar ou nos mostrar. Claro, tem a rodinha, é um momento que a gente tem. Geralmente a professora leva uma proposta, né? Mas nem toda rodinha precisa de uma proposta. Às vezes tu vai poder sentar com eles para conversar, perguntar do dia a dia, né? Alguém quer contar alguma coisa? Tem a historinha, a prof vai contar uma história, mas assim, deixar com que eles puxem as conversas, o que eles tragam as novidades, né? Prof, sabia que eu aprendi a amarrar o tênis? Eu não acredito. Então deixar com que ele, né, mostre, vá no centro da rodinha, ou mesmo no lugarzinho dele, amarre os tênis. Então ali vai ter aquela chuva de elogios, né? Que legal, parabéns, e todo mundo fica muito feliz. E isso faz com que ele infle o peitinho, né? Brilhe os olhos. E já incentiva aquele amigo que não sabe amarrar o tênis a chegar em casa, pedir ajuda da mãe, pra avó, porque sabe que vai ter um momento que todos vão elogiar, parabenizá-lo, né? E aquelas crianças assim que tem medo do oral, né? Do conversar, do perguntar, eles vão vendo que ali é gostoso, não importa se tu sabe, se tu não sabe, o importante é participar, né? Porque eu era assim na escola, eu não falava, né? Não participava muito, era muito difícil. E porque tinha aquela história do colega tá rindo de ti, né? E eu trabalho muito isso. Não, a gente não ri. Se põe no lugar do colega. Tu gostaria? Então não, né? Ou o colega tá falando, vem outro e pula na frente para falar. Eu disse, não, só um pouquinho. Tu gostaria que alguém te interrompesse? Prof, não. Pois é. Colega, tu tá feliz? Não. Tá, então vamos pedir desculpa, vamos começar novamente, né? Então, assim, isso tem um resultado magnífico no final do ano. De questões assim que às vezes eu quero me propor a ajudar e alguém vem e diz,
pode deixar, prof, eu vou lá e vou ajudar o fulano. Ô, prof, deixa que eu levo o fulano que eu vou lá resolver pra ele. E aí é muito lindo e aí tu para e fica de boca aberta, né? Porque a turma tem uma autonomia e uma interação tão gostosa e tão forte que se tu lê o perfil deles nos primeiros meses e lê no final, tu não vai reconhecê-los. Então, isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. E na rodinha dá pra fazer muita coisa. E eu sou da rodinha de sentar no chão, não é rodinha em cadeirinha, não. Dominó, eu adoro jogar dominó. Mesmo dando uma pecinha para cada um, muitas vezes, né? Eles têm que saber esperar a vez, ajudar o colega. Às vezes vai dar certo o jogo, às vezes não vai dar certo. O jogo de memória coletivo. Então, com fotografia deles ou com produções deles, que eu vou, eu tiro xerox, faço cartelas grandes. Então, imagina, são 25 crianças. Até passar todos e chegar a minha vez, eu fico naquela ansiedade. E é muito gostoso isso. Tá? Então, jogo de trilha. Nossa, jogo de trilha. Claro, não dá pra jogar com todos, mas ali faz um jogo de trilha com 3 ou 4. E aí depois que aqueles 4 jogaram, não é a prof que vai escolher, né, a próxima criança. Vai ser o coleguinha que jogou, vai escolher outro, né? Mas aí tem a questão assim, ó. O prof dá uma mexidinha, né? Vamos escolher os amigos que estão participando, que estão prestando atenção, que estão torcendo, né? Eles começam a observar também o comportamento dos colegas. E os colegas automaticamente precisam, né, se acalmar para poder jogar. Eu acho essa técnica assim, pelo menos eu gosto, me adaptei. Não é um mar de flores, né? Às vezes dá muito conflito até conseguir sentar, aí eles brigam porque querem sentar do lado do amigo. No final eles sentam em qualquer lugar, porque todos são amigos, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma e digo que trabalhar no coletivo é maravilhoso e só temos frutos, coisas boas a colher. É interessante observarmos, então, a importância do ensinamento lúdico, a importância desse momento lúdico na alfabetização. E eu gostei muito da frase que a professora comentou, que diz assim: um momento de aconchego, de segurança, motivar a participação, né? E eu acredito que esta é uma das partes mais importantes, pois é tudo novo para a criança, ela nunca teve contato, muitas vezes, com a letra, com a escrita, porque às vezes não vem esse estímulo de casa. Então, ali na escola é o primeiro contato que ela está tendo. E isso pode causar um pouco de medo, um pouquinho se frustrar, um pouquinho, né? E é de extrema importância esse momento do lúdico. Eu tive o privilégio de ser auxiliar da professora Sabrina e acompanhar um pouquinho desses momentos. E eu lembro de como era importante para as crianças a felicidade que elas ficavam e a autonomia que elas foram criando através dessas brincadeiras na rodinha, dessa conversa, do momento da história e principalmente das brincadeiras. Eu lembro muito da cartela das delícias, eles adoravam, que eram cartelas de caixas de bombom. Um lado era a cartela da caixa de bombom normal, e aí o outro lado era colado a foto de um chocolate, um chiclete, uma bala, e era esse o jogo da memória. E eles adoravam essa parte da brincadeira. Quero deixar aqui, então, o meu agradecimento à professora Sabrina, que se disponibilizou um pouquinho do seu tempo para estar contribuindo conosco. Meu agradecimento também a você que está participando e interagindo. Não esqueçam que amanhã temos o nosso 4º encontro. Tchau!